Olá a todos, muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu quero falar com vocês aqui diretamente do meu carro mais uma vez. Na pequena vila de pedra, muito distante, onde os caminhos sinuosos se entrelaçavam entre casas muito antigas, habitava um homem chamado Jonas. Exatamente. Esse homem se chamava Jonas. Jonas era muito bem reconhecido por sua mansão imponente, pela prosperidade em seus negócios, pelos seus carros, pelas suas ótimas casas. Jonas era admirado por muitos na sua comunidade e até em outras partes da comunidade, fora daquela região. No entanto, por trás daquela fachada de opulência de um homem forte, Jonas carregava um fardo pesado dentro de seu coração. E esse fardo em seu coração muitas vezes não deixava-o dormir. Noites sem dormir eram comuns. A ansiedade o consumia, alimentada pela constante busca por mais lucro, mais poder, mais negócios. Mas numa manhã ensolarada, enquanto Jonas estava caminhando pelas ruas movimentadas da sua vila, cumprimentando as pessoas, Jonas foi abordado por um jovem mendigo. Esse jovem nunca havia estado por ali. Esse rapaz, maltrapilho e faminto, estendeu a mão em busca de alguma ajuda de Jonas. O que é comum quando encontramos mendigos à nossa volta, não é verdade? Surpreendentemente, a história nos conta que Jonas, ao invés de ignorá-lo, como muitas vezes havia feito em outras ocasiões, quando encontrava mendigos e pessoas que estavam necessitadas, Jonas parou naquele momento e olhou nos olhos do mendigo, olhou diretamente nos olhos do mendigo, e foi como se algo dentro dele, da sua mente, despertasse naquele momento algo, uma voz interior que há muito tempo estava silenciada, algo que estava dentro da sua mente há muito tempo. E com um suspiro profundo, Jonas convidou aquele jovem mendigo para acompanhá-lo até a sua casa. Imagine. E lá, Jonas ofereceu a esse mendigo uma boa comida, dividiu algumas de suas próprias roupas com o mendigo e ofereceu a ele para ficar em sua casa durante algum tempo. E isso surpreendeu a todos na vila que estavam já sabendo do que estava acontecendo. Os murmúrios se espalharam pela vila rapidamente e alimentando esses murmúrios uma curiosidade e, de certa forma, uma desconfiança daqueles que duvidavam das verdadeiras intenções de Jonas, porque eles conheciam Jonas. Nos dias que se seguiram, a história nos conta que Jonas se dedicou muito realmente do seu tempo a ajudar não apenas aquele jovem mendigo que estava já em sua casa, mas também outros necessitados da vila. Começou a ir em busca de pessoas que realmente necessitavam da sua ajuda. Ele começou a distribuir alimentos aos famintos, vestir as pessoas que precisavam de roupas, oferecia muitas vezes palavras de consolo aos desesperados. E as pessoas começaram a questionar a mudança súbita de comportamento de Jonas, porque isso não era normal, eles já o conheciam há anos e anos, e ele nunca tinha tempo para fazer isso. Alguns na vila até mesmo duvidaram de suas verdadeiras intenções. Ficaram surpresos, sugerindo que, quem sabe, Jonas estava agindo por interesse próprio. No entanto, Jonas permaneceu firme no seu propósito. E o seu propósito era ajudar as pessoas necessitadas, alimentar os famintos, comprar roupas para aqueles que necessitavam de roupas, oferecer mais coisas, materiais àqueles desesperados. A sua generosidade parece que não conhecia limites
e a sua dedicação ao serviço dos outros era incomparável. Ele começou a se dedicar mais a ajudar as pessoas do que a fazer dinheiro. Aos poucos, as paredes que ele havia construído ao redor do seu coração começaram a desmoronar-se. Ele começou a tornar-se uma outra pessoa. Isso começou a revelar uma nova perspectiva sobre a própria vida de Jonas e o significado da sua vida e da verdadeira prosperidade na vida dele. Foi então que, alguns dias mais tarde, Jonas compreendeu realmente a verdadeira importância do dinheiro e da riqueza que ele tinha e de tudo que ele tinha diante de Deus. Deus que criou tudo. Jonas começou a entender que aquilo que ele tinha de bens materiais e prosperidade vinha de Deus. Jonas percebeu que a verdadeira riqueza não se mede apenas pelos bens materiais que nós acumulamos. A verdadeira riqueza quer dizer como nós estamos usando esses recursos para ajudar outros. Como que esses recursos estão beneficiando outras pessoas, porque dessa forma nós estamos glorificando ao Deus que criou todas as coisas. Jonas começou a orar, e em suas orações noturnas, Jonas encontrava paz ao reconhecer que suas posses agora eram um dom de Deus, a ser usado para o bem comum. Ele continuou tendo as suas posses, mas começou a dividir um pouco daquilo que ele tinha com outros. A história de Jonas ecoou pelas ruas da vila e das outras vilas à volta das cidades e começou a inspirar outras pessoas a seguirem seu próprio exemplo. As lições que ele ensinou eram simples, mas muito profundas. Que a verdadeira riqueza não reside na acumulação de bens materiais. É claro que nós precisamos dos bens materiais, mas a verdadeira riqueza está sim na capacidade de dar e receber com amor. Que a espiritualidade é mais do que apenas rituais e dogmas, é mais do que ir somente na igreja ou numa sinagoga, onde quer que você vá. É muito mais, é sobre compaixão e empatia pelo próximo. É sobre amar ao próximo, como nos diz na Bíblia. E assim a pequena vila foi transformada por um simples ato de bondade, o início de tudo, mostrando a todos que a verdadeira prosperidade não se mede pelo que se possui, mas sim pelo que se dá daquilo que nós possuímos. Se são bens materiais, se são conhecimentos, não importa. E a história de Jonas se tornou uma lenda que tem sido lembrada e compartilhada por muitas gerações, e eu estou aqui fazendo a mesma coisa com vocês. A história nos diz ou nos mostra como um lembrete eterno da importância de servir aos outros e cultivar uma conexão profunda com aquilo que nós chamamos de divino ou de Deus. Então, quais são as lições que nós podemos aprender sobre esta história de Jonas? As principais lições que nós podemos aprender para os dias de hoje, para a atualidade, são as seguintes. A primeira, a importância da compaixão e da generosidade. Exatamente. Compaixão e generosidade. No mundo marcado pela individualidade e competição onde vivemos, a história de Jonas nos lembra da necessidade de praticar a compaixão e a generosidade para com os outros, de amarmos as pessoas e ajudarmos aqueles que estão necessitados realmente. A história de Jonas é um lembrete para cada um de nós. É um lembrete que cada um de nós deveria ter a capacidade
de fazer a diferença na vida dos menos favorecidos. E que o verdadeiro significado da vida, da minha vida e da sua vida, está em ajudar os outros, está em servir aos outros. Servir as pessoas que estão à nossa volta. Pense nisso. Você tem servido ao seu próximo? A segunda lição, o valor da verdadeira prosperidade. Qual é realmente o valor da verdadeira prosperidade? Enquanto nós vivemos em um mundo onde muitos buscam incessantemente, acumular bens materiais, riqueza, dinheiro, a história de Jonas nos lembra que a verdadeira prosperidade não está na quantidade de coisas que nós possuímos. A verdadeira prosperidade vai muito mais além. A verdadeira prosperidade está na qualidade de nossos relacionamentos e na forma como nós usamos os nossos recursos materiais, financeiros, para suprirmos as necessidades de outras pessoas que estão à nossa volta. A história é um convite para reavaliar as nossas prioridades e investir em experiências verdadeiras e conexões significativas, como a conexão que Jonas teve com aquele mendigo jovem. A terceira lição que nós podemos aprender é que o reconhecimento da importância de Deus na nossa vida é prioritário. Ao perceber a importância do dinheiro e da riqueza diante de Deus, Jonas encontrou uma nova perspectiva sobre a sua própria vida. E lembre-se que eu fiz um vídeo sobre a riqueza de Deus. Você pode dar uma olhada aqui no canal. Essa história também nos mostra que Jonas compreendeu que suas posses materiais eram um dom de Deus e que também vem de Deus, ou tinha vindo de Deus, e que deveria ser usado para beneficiar os outros e também para glorificar a Deus. Isso nos lembra da importância de cultivar uma conexão espiritual e uma atitude de gratidão em relação a Deus, ao divino que nós chamamos. Independentemente das suas crenças, das nossas crenças, independente da sua religião, não interessa. Independente de tudo isso, de qualquer coisa ou divina, religiosa específica. E a quarta lição que nós aprendemos da história de Jonas é que o poder transformador da bondade vai muito além. A história de Jonas, ela nos ilustra como um simples ato de bondade pode ter um impacto profundo na vida das pessoas ao nosso redor. Aquele ato de bondade que iniciou-se entre Jonas e aquele jovem mendigo foi muito mais além. Transformou a vida de Jonas, mas também a vida de muitas e muitas outras pessoas. A história de Jonas encoraja você e a mim a procurar oportunidades à nossa volta para ajudarmos os outros e acreditarmos no poder transformador da bondade, mesmo em meio aos desafios e adversidades da vida, que eu tenho certeza que você que está aí do outro lado tem também. Em resumo, eu diria que a história de Jonas nos lembra da importância de cultivar uma vida baseada na compaixão, na generosidade e no servir aos outros. Quando nós entendemos que a compaixão, a generosidade e o serviço aos outros é algo importantíssimo na nossa vida, estamos reconhecendo a importância de Deus, não somente na minha vida, mas também a valorizar a verdadeira prosperidade que vem do compartilhamento, do dividir com os outros. A história de Jonas, ela nos ajuda a entendermos que a nossa vida neste mundo é para servir aos outros, com os nossos bens materiais, com o nosso dinheiro, com o nosso tempo, com o nosso conhecimento. E eu não estou aqui para dizer para você que agora você tem que ir e
vender tudo e entregar aos pobres e miseráveis. Não, não é isso. Pelo contrário, a história de Jonas, ela nos mostra que eu e você podemos ter bens materiais, temos dinheiro, temos negócios, temos investimentos, e Deus quer que você faça isso. Deus quer que você seja uma pessoa próspera, inclusive financeiramente. Não fique por aí pensando e ouvindo pessoas que dizem que não, que Deus não tem nada a ver com dinheiro e com posses materiais e com boas casas e bons carros. Não, está completamente errado. Eu diria claramente que Deus é capitalista. Exatamente. E agora alguns aqui não vão gostar muito do que eu estou falando, né? Deus é capitalista, sim. Porque é através do capitalismo que nós podemos ajudar as outras pessoas, que nós podemos oferecer algo para as pessoas de bens materiais. Sim, nós podemos oferecer a parte espiritual, é claro, mas nem só de pão vive o homem, como Jesus falou, mas nem só de vida espiritual vive o homem. Por exemplo, quando alguém pede para você orar ou rezar por essa pessoa, quem sabe ela está necessitada de algum bem material, de alguma riqueza material. Quem sabe essa pessoa precisa de um dinheiro para uma consulta médica. Quem sabe essa pessoa precisa uma ajuda porque perdeu o emprego. E é claro que nós devemos orar ou rezarmos, depende da sua fé, não é? Muitas vezes as pessoas se enganam muito. Eu vou orar, eu vou rezar por você. Mas e onde está o espírito de solidariedade, de bondade, de amor, de compaixão? Precisamos ter esse sentimento na nossa vida. Vou confessar a todos vocês aqui, diante desta câmera e de todos. Eu faço isso há muito tempo. Parte dos meus rendimentos, daquilo que eu tenho, eu divido com outros que necessitam. Mas eu não estou fazendo vídeos aqui ou mostrando quando eu estou lá entregando ou quando eu estou ajudando alguém. Eu peço a Deus para trazer as pessoas, os indivíduos que realmente precisam de mim na minha vida. E eu faço isso desde quando eu ganhava muito pouquinho. Alguém uma vez disse para mim que iria começar a ajudar as pessoas quando eu tivesse mais. Quando você tem mais, quem sabe você nunca vai ajudar. Você precisa começar a ajudar as pessoas quando você tem pouquinho e dividir aquele pouquinho. Você já notou que as pessoas, muitas vezes, que têm menos são as que mais dividem umas com as outras? Eu já presenciei isso muitas vezes na minha vida. Quando eu não tinha nada. Quando eu cheguei, por exemplo, pela primeira vez em Portugal, onde morei 2 anos, tinha apenas alguns dólares naquela época, né, no bolso. Quando eu cheguei lá e troquei pela moeda local, que eram os escudos, e era muito pouco. Tive que conseguir um trabalho para sobreviver, mas muitas pessoas me ajudaram e eu sou muito gratas a todas essas pessoas. O primeiro senhor que me ofereceu um emprego em Portugal, eu lembro-me muito bem dele. E esse senhor, eu tenho a oportunidade de visitá-lo praticamente todos os anos quando vou a Portugal. Hoje já está com mais de 90 anos. Foi uma das pessoas que me ajudou quando eu precisava. Eu espero que a história de Jonas tenha inspirado você a entender que Deus quer que você seja próspero, que você tenha sucesso na sua vida financeira, no seu trabalho, em tudo que você faz neste mundo. E Deus quer que você lembre-se, através da história de Jonas, que eu e você estamos neste mundo para servirmos ao próximo. Quem é o seu próximo? E onde está o seu próximo? À sua volta. Pense nisso. Se precisar, volte o vídeo e analise novamente a história de Jonas. Pense na sua história de vida, o que você tem feito enquanto está aqui neste mundo. Lembrando que se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor se inscreva, compartilhe, porque nós estamos aqui para servirmos e ajudarmos
uns aos outros. Deus abençoe você, onde quer que você esteja neste momento. Um grande abraço.